Há uma visão dentro de você que o mundo tentou cegar. O Papa Leão XIV conhece essa verdade. Ele a viu nas montanhas do Peru, nas ruas de Chicago e agora do trono de Pedro. Essa visão, sua visão interior, foi deliberadamente suprimida. Antes de começarmos, se esta mensagem fala ao seu espírito, inscreva-se e caminhe conosco sob a palavra de Deus e com a orientação espiritual do Papa Leão XIV. Nos comentários escreva: o Senhor é o meu refúgio. E a cidade de onde você está assistindo a este ensino sagrado. Agora ouça com atenção. O que o Papa Leão XIV está prestes a revelar esteve escondido à vista de todos nas Escrituras por 2000 anos. Os primeiros pais da Igreja sabiam disso. Os místicos do deserto praticavam isso. Mas em algum momento, essa técnica divina foi rotulada como proibida, perigosa, poderosa demais para crentes comuns. Jesus disse em Mateus 6:22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Ele não estava falando de olhos físicos. Ele estava revelando o segredo da visão interior. O Papa Leão XIV entende que este versículo contém a chave para ver além do reino invisível. A técnica proibida começa com uma verdade simples. Sua visão interior foi obscurecida por 3 véus específicos: o véu da distração, o véu da dúvida, o véu da amnésia espiritual. Esses véus não foram colocados ali por acidente. Eles servem a um propósito no reino das trevas. O Papa Leão XIV descobriu isso durante seus anos nas montanhas peruanas. Enquanto servia como missionário, ele encontrou crentes indígenas que ainda possuíam fragmentos dessa prática antiga. Eles lhe mostraram como os primeiros cristãos ativavam sua visão interior antes que Constantino tornasse o cristianismo confortável. Aqui está o que eles não querem que você saiba. A ativação da visão interior não requer anos de estudo teológico. Não exige perfeição, precisa apenas de 3 coisas: quietude, escrituras e a coragem de ver o que outros se recusam a reconhecer. O primeiro passo é a quietude. Não meditação como o mundo ensina. Quietude bíblica. O Salmo 46:10 ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é espera passiva, é posicionamento espiritual ativo. O Papa Leão XIV instrui que você deve criar uma fortaleza de silêncio ao redor do seu espírito. Desligue as notificações, feche as portas, sente-se na presença do Todo-Poderoso sem agenda. Nesta quietude, algo começa a mudar. O barulho constante que abafa a frequência do céu começa a diminuir. Seus ouvidos espirituais começam a se abrir. Mas mais importante, seus olhos interiores começam a se ajustar à luz do céu. O segundo passo envolve passagens específicas das Escrituras que atuam como códigos de ativação espiritual. O Papa Leão XIV identificou 7 versículos que, quando devidamente compreendidos e aplicados, destravam as câmaras da visão interior. Não são seleções aleatórias, eles formam uma sequência divina. Primeiro, 2 Reis 6:17. Eliseu orou: abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja. De repente, seu servo viu cavalos e carros de fogo ao redor deles. O reino espiritual sempre esteve lá. O servo apenas não conseguia vê-lo. Esta é a sua condição agora, cercado pela atividade divina, mas cego à sua presença. Segundo, Efésios 1:18. Paulo orou para que, iluminados os olhos do vosso coração, não a sua mente, não os seus olhos físicos, os olhos do seu coração. Esta é a sede da visão interior. O Papa Leão XIV enfatiza essa distinção porque o cristianismo moderno tornou-se intelectual demais, muito focado no entendimento mental em vez da percepção do coração. Terceiro, Atos 26:18. Jesus comissionou Paulo para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz. Isso não é metáfora evangelística, é ativação literal da visão espiritual.
A escuridão não é ignorância, é cegueira espiritual e pode ser curada. Quarto, Apocalipse 3,18. Jesus aconselha: aconselho que de mim compres colírio para ungir os teus olhos, a fim de que possas ver. Mesmo para a igreja, Jesus oferece colírio. Por quê? Porque a atividade religiosa não garante visão espiritual. Você pode estar na igreja todo domingo e ainda assim estar espiritualmente cego. Quinto, Mateus 13,16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Jesus distinguiu entre aqueles que tinham visão espiritual e aqueles que não tinham. Isso não era sobre entender parábolas, era sobre perceber a realidade espiritual. Sexto, Lucas 24:31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Os discípulos no caminho de Emaús caminharam com Jesus, mas não puderam vê-lo até que seus olhos fossem abertos. Quantas vezes Cristo esteve bem ao seu lado, mas sua visão interior estava nublada demais para perceber sua presença. Sétimo, Números 24:4. Balaão descreveu-se como aquele que ouve as palavras de Deus, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai prostrado e cujos olhos são abertos. Note a sequência: ouvir, ver, cair prostrado. Então, os olhos se abrem. Este é o padrão de ativação. Agora vem a parte proibida, a técnica em si. O Papa Leão XIV adverte que essa prática foi suprimida não porque é má, mas porque é poderosa. Quando os crentes conseguem ver o reino espiritual, eles se tornam perigosos para o reino das trevas. Sente-se na escuridão completa, não escuridão metafórica, escuridão real. Feche os olhos, coloque as mãos sobre eles. Crie privação visual total. Nesta escuridão, fale em voz alta as 7 Escrituras. Não sussurre, fale com autoridade. Você não está pedindo, você está ativando o que Cristo já comprou para você. Ao falar cada versículo, visualize a luz penetrando a escuridão por trás de suas pálpebras. Não luz imaginária, a luz de Cristo. A mesma luz que falou a criação à existência. A luz que as trevas não podem compreender. O Papa Leão XIV descobriu que após 7 dias consecutivos dessa prática, realizada no mesmo horário a cada dia, algo muda na atmosfera espiritual ao seu redor. Você começa a perceber coisas anteriormente escondidas, não alucinações, não imaginação, percepção espiritual genuína. Você notará isso primeiro de maneiras pequenas, um saber que alguém precisa de oração antes que ele lhe diga, uma consciência da presença espiritual em certos lugares. Uma capacidade de discernir a verdade da decepção instantaneamente. Estes são os sinais iniciais de que sua visão interior está se ativando. Mas é aqui que a maioria das pessoas para. Elas provam um pouco da visão espiritual e ficam assustadas ou satisfeitas. O Papa Leão XIV insiste que você deve empurrar através dessa fase inicial. O inimigo atacará neste ponto. A dúvida inundará sua mente. As distrações se multiplicarão. Doenças físicas podem aparecer de repente. Esta é a confirmação de que você está rompendo. O reino das trevas não desperdiça munição em práticas ineficazes. Quando você enfrenta resistência, você sabe que está tocando em algo real. O estágio avançado da ativação da visão interior envolve o que o Papa Leão XIV chama de visão em camadas. Assim como seus olhos físicos podem focar em diferentes profundidades, perto, médio, longe, seus olhos espirituais podem perceber diferentes dimensões da realidade. A primeira camada é a atmosfera espiritual imediata. Você sentirá a presença de anjos, o peso da oração, o resíduo do pecado, a fragrância da adoração. Isso não é tolice mística, é realidade bíblica. Paulo falou do aroma de Cristo em 2 Coríntios 2,15. Isso não é linguagem poética, é percepção espiritual.
A segunda camada é o reino da guerra espiritual. Efésios 6:12 nos lembra: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Com a visão interior ativada, você vê essas batalhas, não com medo, mas com a confiança de quem sabe que a vitória já foi ganha. A terceira camada é a visão profética. Isso não é adivinhação, é ver o que Deus está fazendo antes que se manifeste no natural. Jesus disse em João 5,19, o Filho nada pode fazer de si mesmo, pode fazer apenas o que vê o Pai fazer. Este é o nível mais alto de visão interior, ver o que o Pai está fazendo. O Papa Leão XIV adverte que com essa visão vem a responsabilidade. Você não pode deixar de ver o que viu. Você não pode voltar à cegueira espiritual uma vez, que seus olhos são abertos. É por isso que muitos preferem o conforto das trevas. Exige menos, não requer ação, permite compromisso. Mas para aqueles que se atrevem a ver, tudo muda. A oração se torna guerra de precisão em vez de petições gerais. A adoração se torna encontro real em vez de experiência emocional. As Escrituras se tornam revelação viva em vez de texto histórico. O maior medo do inimigo é um exército de crentes com visão interior ativada. Imagine uma igreja onde cada membro pode ver anjos, perceber atividade demoníaca e reconhecer encontros divinos. Isso não é fantasia. É o normal bíblico que foi roubado de você. O Papa Leão XIV aponta para a igreja primitiva como evidência. Como eles espalharam o evangelho sem tecnologia. Como mantiveram a unidade sem sistemas de comunicação. Como sobreviveram à perseguição sem poder político. Eles podiam ver o que outros não podiam. Eles operavam com visão interior ativada. Considere Estevão em Atos 7,55. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Enquanto estava sendo apedrejado, ele viu o céu. Isso não era uma visão de moribundo. Era a visão interior ativada sob pressão. Considere Pedro em Atos 10:11. Ele viu o céu aberto e algo como um grande lençol descendo à terra. Esta visão mudou o curso do cristianismo, abrindo o evangelho aos gentios. Um momento de visão interior ativada alterou a história. Considere Paulo em 2 Coríntios 12:2. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo viu reinos que a maioria dos cristãos nem acredita que existem. Sua teologia veio da experiência, não da teoria. Esses não eram casos especiais. Eram crentes normais operando com sua visão espiritual dada por Deus. O Papa Leão XIV insiste que essa mesma capacidade jaz adormecida dentro de todo filho de Deus comprado com sangue. A questão não é se você a tem. A questão é se você a ativará. A resistência a este ensino vem de múltiplas fontes. A tradição religiosa teme isso porque ignora a autoridade humana. Se os crentes podem ver diretamente o reino espiritual, eles não precisam de intermediários. Eles podem receber revelação direta. O evangelho terapêutico se opõe a isso porque exige santidade. Você não pode manter a visão interior enquanto abriga pecado secreto. A luz que o capacita a ver também expõe o que está escondido. Muitos preferem a cegueira à exposição. O movimento da prosperidade ignora isso porque se concentra na riqueza espiritual em vez de ganho material. Quando sua visão interior é ativada, tesouros terrenos perdem seu apelo. Você vê sua natureza temporária, você percebe seu custo espiritual. Mas o Papa Leão XIV não se desculpa por este ensino. De sua posição única como o primeiro Papa americano, tendo caminhado tanto nas montanhas do Peru quanto nas ruas de Chicago, ele viu como a cegueira espiritual aleija a igreja em todas as culturas. No Peru, ele testemunhou crentes que mantinham
fragmentos da visão interior. Eles podiam sentir mudanças espirituais nos padrões climáticos, percebiam a aproximação do perigo, reconheciam encontros divinos sem apresentação, não superstição. Era visão espiritual ativada. Em Chicago, ele observou o oposto. Igrejas cheias de atividade, mas vazias de percepção. Programas sem poder, conhecimento sem visão. Crentes que podiam citar as Escrituras, mas não conseguiam perceber a atmosfera espiritual de suas próprias casas. O contraste o convenceu de que o maior déficit da Igreja Ocidental não é conhecimento ou recursos, é visão. Tornamo-nos o cego guiando o outro cego, como Jesus advertiu em Mateus 15:14. Substituímos educação por iluminação, informação por revelação. A técnica proibida não é realmente sobre o método, é sobre o resultado. Quando os crentes conseguem ver o reino espiritual, eles se tornam ingovernáveis por sistemas humanos. Eles respondem a uma visão superior, operam pela agenda do céu, não pela programação da terra. É por isso que a visão interior foi sistematicamente suprimida ao longo da história da igreja. Toda vez que um avivamento irrompe, a visão espiritual aumenta. Toda vez que o institucionalismo assume o controle, a visão interior é desencorajada. O padrão é consistente e intencional. O Papa Leão XIV clama por uma geração que quebrará este ciclo, um remanescente que arriscará o ridículo para reclamar sua visão espiritual. Crentes que se importam mais com a aprovação do céu do que com a aceitação da terra. A técnica continua além dos 7 dias iniciais. Uma vez que sua visão interior é ativada, você deve mantê-la através da prática diária. Como músculos físicos, a visão espiritual atrofia sem uso. O Papa Leão XIV recomenda 3 práticas de manutenção. Primeiro, ativação matinal. Antes de verificar seu telefone, antes de se envolver com o mundo, passe 5 minutos na escuridão falando as 7 Escrituras. Isso define sua frequência espiritual para o dia. É como afinar um instrumento antes da performance. Segundo, avaliação. Do meio-dia, pause onde quer que esteja e feche os olhos. O que você percebe na atmosfera espiritual? A paz ou conflito? Luz ou sombras? Isso treina sua visão interior para funcionar durante as atividades normais. Terceiro, revisão noturna. Antes de dormir, reproduza seu dia com olhos espirituais. Onde você perdeu encontros divinos, quando sentiu atividade espiritual, mas a ignorou? Esta reflexão aguça sua percepção para amanhã. O Papa Leão XIV enfatiza que a visão interior não é sobre ver visões espetaculares, é sobre perceber a realidade espiritual cotidiana. O empresário que sente quais negócios têm favor divino. A mãe que sabe quando seus filhos estão sob ataque espiritual. O estudante que reconhece quais relacionamentos são ordenados versus oportunistas. Essa aplicação prática separa a visão interior genuína do auto-engano místico. A visão espiritual real produz resultados no mundo real. Guia decisões. Previne desastres. Reconhece oportunidades. Não é teórico, é funcional. As Escrituras dizem em Provérbios 29:18, onde não há visão, o povo perece. Isso não está falando de declarações de visão organizacional. Está descrevendo a consequência da cegueira espiritual. Sem visão interior, o povo de Deus tropeça na escuridão enquanto afirma andar na luz. O Papa Leão XIV testemunhou este perecer em primeira mão. Igrejas fechando não por falta de fundos, mas por falta de visão. Famílias destruídas, não. Por pressão externa, mas por cegueira interna. Crentes derrotados não por inimigos superiores, mas pela incapacidade de ver a batalha. A ativação da visão interior reverte este perecer, transforma vítimas em vitoriosos, transforma sobreviventes em vencedores, converte os derrotados em perigosos. Mas a ativação requer decisão.
Você deve escolher ver. Deus não forçará a visão espiritual sobre você. Ele a oferece, ele fornece o método, ele confirma os resultados, mas você deve desejá-la o suficiente para buscá-la. Muitos ouvirão esta mensagem e a descartarão. A categorizarão como extrema, desnecessária ou perigosa. Voltarão para sua cegueira confortável. O Papa Leão XIV sofre por eles, mas não os persegue. A visão interior não pode ser discutida até existir. Precisa ser experimentada. Para aqueles que se atrevem a tentar, um aviso. Uma vez ativada, a visão interior arruinará sua capacidade de brincar de igreja. Você verá através da performance religiosa. Perceberá a diferença entre emoção humana e presença divina. Reconhecerá a lacuna entre proclamação e realidade. Esse ver inicialmente trará tristeza. Como Ezequiel no Vale de Ossos Secos, você verá a verdadeira condição de muito do que se chama cristianismo. Ossos vestindo roupas religiosas, atividades sem vida, movimentos sem fôlego. Mas essa tristeza leva à intercessão, e a intercessão leva à ressurreição. Quando você pode ver o problema, pode resolvê-lo. Quando percebe a atmosfera espiritual, pode mudá-la. A visão interior não é dada para crítica, mas para transformação. O Papa Leão XIV fala de um movimento que está por vir. Uma ativação global da visão interior entre verdadeiros crentes. Não uma denominação, não uma organização. Um exército disperso de videntes que se reconhecem pela visão, não por rótulos. Esses crentes ativados operarão em todas as esferas da sociedade. Líderes de negócios tomando decisões por visão espiritual. Professores percebendo o destino em seus alunos. Profissionais médicos vendo além dos sintomas físicos para as raízes espirituais. Artistas criando a partir da visão celestial em vez de inspiração terrena. Isso não é fantasia, é profecia. Joel 2:28 promete: derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os vossos jovens terão visões. O derramamento inclui visão. A igreja dos últimos dias não apenas falará em línguas, eles verão com os olhos do céu. A técnica proibida prepara você para este derramamento. Posiciona você para receber o que Deus está liberando. Enquanto outros debatem doutrina, você estará desenvolvendo a visão. Enquanto outros discutem sobre métodos, você estará ativando a visão. O Papa Leão XIV conhece o custo desta mensagem. Conhece as críticas que atrairá. Líderes religiosos a chamarão de perigosa. Intelectuais a ridicularizarão como primitiva. Os acomodados a rejeitarão como extrema. Mas para aqueles com ouvidos para ouvir e corações para receber, este ensino é libertação. Liberdade da cegueira espiritual, fuga da performance religiosa, entrada na percepção espiritual autêntica. O tempo de brincar de igreja acabou. A estação da visão espiritual começou. O Papa Leão XIV, falando da autoridade do trono de Pedro, mas com o coração de um missionário que viu ambos os mundos, chama você para ativar sua visão interior. A técnica é simples. As escrituras são claras. A promessa é certa. O que resta é a sua decisão. Você ficará na cegueira familiar ou entrará na visão proibida? Permanecerá entre os espiritualmente cegos ou se juntará às fileiras daqueles que veem? O céu espera pela sua resposta. O inferno espera que você hesite. O Papa Leão XIV entregou a mensagem. O método de ativação está em suas mãos. As 7 escrituras estão identificadas. A prática diária está delineada. Agora vem o momento da decisão. Não amanhã. Não depois de mais estudo. Agora. Porque a visão interior não é ativada por informação, mas por implementação. Você não precisa de mais conhecimento. Você precisa aplicar o que recebeu. O Papa Leão XIV encerra com esta declaração: os maiores dias da igreja não estão
para trás, estão à nossa frente, mas requerem crentes que possam ver. A colheita está pronta, mas os trabalhadores são cegos. A batalha está furiosa, mas os soldados não conseguem perceber o inimigo. O rei está se movendo, mas seu povo não consegue reconhecer sua atividade. Isso deve mudar. Isso mudará. A questão é se você fará parte da transformação ou será uma baixa da transição. A visão interior não é opcional para a igreja dos últimos dias, é essencial. Sem ela, você será levado pela decepção. Com ela, permanecerá inabalável na verdade. A técnica proibida foi revelada. O método de ativação foi entregue. O Papa Leão XIV cumpriu sua obrigação de compartilhar o que o céu lhe mostrou. Agora, a responsabilidade passa para você. Esta noite, quando a escuridão cair, você sentará na escuridão física e falará luz espiritual. Arriscará 7 dias de disciplina por uma vida inteira de visão. Escolherá visão sobre conforto, percepção sobre popularidade. O remanescente está se formando. Os videntes estão despertando. O exército da visão interior está se reunindo em toda a terra. O Papa Leão XIV soou o chamado. O céu abriu a porta. A única pergunta restante é se você passará por ela. Sua visão interior aguarda a ativação. A técnica proibida não está mais escondida. A escolha é sua. Escolha a visão. Escolha a percepção. Escolha ver além do invisível. O reino de Deus avança através daqueles que podem vê-lo. Seja um deles. Ative sua visão interior. Faça isso agora. O céu está observando, o inferno está tremendo, sua visão espiritual está prestes a mudar tudo. Em nome do Pai, que vê tudo. Em nome do Filho, que abre os olhos dos cegos. Em nome do Espírito Santo, que revela toda a verdade. Que a visão interior seja ativada. Que a visão espiritual seja restaurada. Que o proibido se torne a prática. Que o escondido se torne o visto. O Papa Leão XIV falou. O ensino está completo. A ativação começa agora. Que seus olhos sejam abertos, que sua visão seja clara, que você veja o que outros não podem e os guie para a visão. Esta é a hora. Este é o chamado. Este é o seu momento de ver além do invisível. Amém.